utilise malentendant? Alors, quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal? C'est-à-dire qui entend qu'à moitié, il y a pas plus comme moi qui, en vieillissant, entend bien. Ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont je n'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire de façon politiquement correcte un euphémisme malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês já perceberam, é um study vlog. Tem tempo, né, que eu não trago um study vlog por aqui. O último que eu trouxe foi ano passado, quando eu tava no terceiro semestre de pedagogia. Agora eu já estou no quarto semestre, metade do curso. Glória a Deus, gente. E aí, esse final de semana eu tenho muita coisa pra estudar, tenho 3 grandes trabalhos, assim, né, pra entregar semana que vem. E aí eu decidi gravar pra vocês, né, como que vai ser esse processo, como que eu vou organizar direitinho pra entregar esses trabalhos. E aí eu vou gravando aqui pra vocês, falando um pouco sobre as minhas disciplinas, né, que eu tô pegando esse semestre. E é isso, tá? Vou mostrando tudo pra vocês. E é também uma forma de me motivar, né, gente? Porque a procrastinação aqui tá sendo grande ultimamente. Mas, enfim, né, a gente vai vencendo. Hoje é uma sexta-feira, tá? Hoje é feriado, dia do trabalho, e aí eu não fui pro estágio e também não vou ter aula na faculdade, né? Então eu já estou aproveitando o dia de hoje para adiantar o máximo de coisas. No caso, hoje eu iniciei o dia assistindo um documentário que se chama Sou Surda e Não Sabia. Esse documentário foi indicado pela minha professora de Libras, tá? Esse semestre eu tô pegando essa disciplina, Libras. E aí, segunda-feira, eu tenho que entregar um trabalho sobre dessa disciplina, né? Só que assim, não é um trabalho para entregar para a professora para ela ficar, não. A gente tem que fazer o trabalho e a gente vai socializar em sala, entendeu? Mas vale nota e tudo mais. Então, é isso. Como que é esse trabalho? No caso, a gente tem um livro que se chama Libras, que língua é essa? E esse livro, ele vai desmistificando, sabe, vários mitos, crenças sobre a Libras, sobre os surdos e tudo mais. E aí, a professora, ela pediu que a gente relacionasse esse documentário com 3 temas que são abordados no livro, entende? Então a gente precisa pegar 3 temas do livro e fazer relação com 3 cenas do documentário. E aí, durante o documentário, eu já fui fazendo algumas anotações e assim, eu anotei mais de 3 coisas, né? Então eu tenho bastante conteúdo, né, para poder fazer essa atividade. E aí eu vou começar com isso, né? Eu vou aproveitar que eu já fiz as anotações, eu já sei mais ou menos quais são os temas do livro que vai se relacionando com essas cenas aqui do documentário. E aí eu vou fazer isso agora, tá? Porque preciso me livrar logo dessa atividade, porque aí eu tenho mais outras 2 coisas importantes para fazer, né? Que no caso é um seminário que eu preciso organizar para ser apresentado ainda na sexta-feira, mas eu preciso organizar com o meu grupo quem vai ficar com qual parte, essas coisas assim, sabe? Vai ser um documentário sobre um texto. E aí eu amei que o texto ele já vem praticamente dividido. Então a gente só precisa organizar para saber quem vai falar sobre qual tópico do texto e tudo mais, para eu poder já me organizar. E também tenho a apresentação de um texto para fazer na terça-feira, né? Da disciplina de NID. Esse semestre eu peguei um NID sobre educação ambiental. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o tema para falar para vocês. Eu sempre falo dos NIDs aqui, né, nos vlogs que eu apareço falando sobre estudos e tudo mais. E aí esse semestre eu ainda não falei para vocês o meu NID. Eu estou no terceiro NID. O NID, gente, é o Núcleo de Iniciação à Docência. E aí, na minha faculdade, a gente faz 3 NIDs, né? NID 1, NID 2 e NID 3. Esse é o meu último. E aí, esse semestre, eu peguei o NID com o tema Formar Professores para Alfabetização Ambiental e Climática. Reflexões sobre práticas pedagógicas emancipatórias. Não foi, assim, o NID que eu queria, né? Porque dentre as opções que nos foram apresentadas, eu queria ter conseguido pegar o NID sobre a EJA, só que o tema tem a ver com a matemática, sabe? O ensino da matemática na educação de jovens e adultos, eu acho que é basicamente isso. Só que eu não consegui, né? Muita gente queria esse tema, então as vagas se esgotaram muito rápido. E aí eu acabei ficando com esse mesmo. Não posso dizer que eu estou amando, porque eu não estou, mas é o que temos, né? Enfim, a professora distribuiu textos, né, pra turma. A gente se dividiu em dupla e aí cada dupla ficou com texto. E aí a gente precisa fazer um fichamento desse texto e apresentar ele
na terça-feira e depois a gente vai entregar para a professora a versão escrita do fichamento. Primeiro a apresentação, depois a versão escrita. Eu achei legal porque aí a gente tem um tempo maior para organizar, se a gente quiser mudar alguma coisa, enfim. Então, esses são os 3 grandes trabalhos que eu preciso entregar semana que vem. E, paralelo a isso, tem outras coisas para estudar, outros textos para ler, uma pesquisa também que eu tenho que fazer. E é isso, gente, vai dar certo. Eu vou mostrando tudo aqui pra vocês nesse vídeo. E vamos lá começar fazendo essa atividade de Libras. Acabei de escolher os 3 temas do livro que eu vou relacionar com o documentário. Eu escolhi o tema surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo. O surdo não fala porque não ouve. Aparelhos auditivos ajudam o surdo a ouvir melhor. Então, o livro ele discute esses 3 temas e aí eu vou associar com o que eu ouvi no documentário. Esse aqui é o livro para quem se interessa, né, por essa temática, ó. Libras, que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda, da autora Audrey Gesser. Olha só, gente, finalizei a atividade de Libras. Já tá tudo escrito aqui, olha só. Eu organizei da seguinte forma, comecei, né, coloquei ali o tema. O primeiro tema foi surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo. Aí eu comecei trazendo um pouco do que o texto, né, do que o livro traz. Depois um documentário e depois um comentário meu sobre o tema, né? E foi assim que eu fui fazendo. O segundo tema foi o surdo não fala porque não ouve. Aí da mesma forma, trouxe um pouquinho do livro, aí depois o documentário e fiz o meu comentário sobre o tema, né? O meu comentário ficou bem breve, né? Claro. E aí foi assim que eu fui fazendo. O último foi aparelhos auditivos ajudam o surdo a ouvir melhor. E é isso, né, gente? Tarefa concluída. Oi, gente! Já estamos no dia seguinte. Vamos dar continuidade ao nosso vlog. Hoje eu vou fazer o fichamento desse texto aqui, que tem o título Tessituras entre a formação de professores e a ética. Diálogos possíveis com a ecologia de saberes e a ecologia profunda. Esse texto é da minha disciplina de NID, né? Como eu falei para vocês, terça-feira eu e a minha dupla temos que apresentar esse texto aqui, né? Só que, enfim, temos que fazer também o fichamento, porque a gente vai entregar a parte escrita do trabalho, que é esse fichamento, e vamos apresentar o texto. Então, eu vou começar fazendo o fichamento, porque a partir dele a gente organiza a apresentação. E é basicamente isso que eu vou fazer agora, hoje, né? E aí, mais tarde também eu pretendo fazer uma pesquisa que eu tenho para fazer de didática, que eu tava procurando aqui no meu caderninho, mas eu não encontrei. Eu acho que eu arranquei a página que tava escrito o que era para pesquisar, mas eu vou achar ali rapidinho. E aí, mais tarde, quando eu terminar de fazer esse fechamento, eu faço essa pesquisa. Então, vamos lá. Atualizações, amores. Eu terminei de ler o texto, ó. Já marquei, grifei tudo que eu achei mais importante e tudo mais. E aí, depois da leitura desse texto, eu dei uma pausa, fui fazer um cafezinho, tô aqui tomando e já estou organizando aqui o slide
com a apresentação desse texto, né? Tô organizando a forma como eu e a minha dupla, né, a gente vai apresentar esse texto e eu já tô aqui fazendo o slide. Gente, já são 7h30 da noite e eu ainda estou aqui fazendo esse slide para essa apresentação desse texto. Já tomei 2 xícaras de café, 2 canecas, né? E é isso, né, gente? Estou aqui ainda na luta, já fiz várias páginas, né, do slide, tá ficando bem bonitinho até. Quando eu terminar eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas é isso, né, gente? Eu que lute, vamos terminar esse slide. Esse slide precisa terminar hoje, tá? Pra amanhã eu só, tipo assim, estudar mesmo, repassar a minha fala e etc. Olha, gente, foi assim que ficou o slide. Coloquei o título do texto aqui na frente, né? Tessituras entre a formação de professores e a ética, diálogos possíveis com a ecologia de saberes e a ecologia profunda. Aqui eu coloquei a estrutura da apresentação, né? A gente dividiu em 4 partes, em reflexões iniciais, em ecologia de saberes, ecologia profunda e ética da responsabilidade, difusão do conhecimento, cenários possíveis na tessitura da formação de sujeitos éticos e as considerações finais. Então, a gente fez, né, reflexões iniciais, várias coisas, parte 2... Aqui falta colocar as referências, eu vou colocar. E é isso, gente, eu achei que ficou lindo.
boa noite, né? E eu tô passando para encerrar esse vídeo, né? Para encerrar esse vlog de fim de semana de estudos. Eu consegui fazer tudo o que eu precisava, consegui finalizar o meu trabalho de Libras, consegui também organizar a apresentação de terça-feira, né? Que é a do texto de NID. Consegui também fazer a minha pesquisa de didática e também fazer a página do meu caderno de memórias, que eu não falei dele pra vocês, mas é esse caderninho aqui, ele apareceu aí no vídeo, né? A minha professora de literatura, ela fez uma oficina na aula, uma oficina de encadernação artesanal, e aí todos nós recebemos um caderninho desse. No caso, a gente confeccionou e depois cada um da turma pegou um caderno, e o nosso objetivo é, até o final do semestre, fazer registros das nossas aulas de literatura aqui. Temos também que decorar, né, a capa dele, deixar ele bem bonitinho, e podemos também acrescentar outras coisas, né, para além dos registros das aulas. Está sendo uma experiência interessante. Então eu fiz também a minha página, porque teve aula de literatura na quarta-feira e acabou que eu não registrei, né, então deixei para fazer agora no final de semana. E foi isso, basicamente. A única coisa que eu não consegui adiantar foi o seminário de literatura, né? Que no caso é sobre esse texto aqui. Se chama Trajetória da Literatura Infantil, da origem histórica e do conceito mercadológico ao caráter pedagógico na atualidade. A única coisa que eu consegui fazer em relação a isso foi dividir o texto em 4 partes, né? Porque vai ser um seminário e tem 4 componentes no grupo, então cada pessoa vai apresentar uma parte do texto, né? Basicamente isso. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha rotina de estudos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e ative as notificações para quando eu trouxer outros vídeos relacionados aos estudos, você também receber. E me segue lá no Instagram, que eu tô sempre por lá dando várias dicas pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.